Olá pessoal, vamos trabalhar hoje com o tema de sistema nervoso central. Observem que aqui eu trago um embrião, que ele está com a sua coluna vertebral, aqui uma notocorda que vai dar origem a essa coluna, né? A cabeça, formando aqui os ossos do crânio. E aí, o sistema nervoso central, o nome já diz, ele centraliza. Então, nós temos aqui na formação inicial desse embrião uma notocorda, e essa notocorda, ela vai, para ser protegido esse sistema nervoso central, a gente tem um arcabouço ósseo. Então, a nível de coluna vertebral, as vértebras promovem essa proteção, e no crânio, né, nós vamos ter aqui os ossos da caixa craniana envolvendo esse sistema nervoso central. Então, observem que nós temos, pelo princípio da metameria, né, aqueles gominhos que formam aqui na coluna vertebral, é onde entre as vértebras a gente tem a emergência dos nervos. Por quê? O nervo, pessoal, ele tem que sair desse sistema nervoso central e levar a resposta do corpo, ou pegar uma informação do meio externo ou meio interno, vai depender, né? Se é víscera, se é a pele, se são os músculos, tendões, e levar essa informação para o sistema nervoso central. Então, o nervo, ele vem levando e trazendo informação para essa centralidade de processamento de dados. Então, vocês observem que nesse embrião, ele tem um alongamento dessa notocorda e ela vai se dilatando em determinadas regiões e se dobrando para aumentar a capacidade de processamento de informação. Vocês têm que lembrar que na aula passada a gente discutiu sobre o neurônio. Lembra que o neurônio tem um corpo celular onde tem um núcleo e a medula espinal, e o axônio, que é a projeção desse citoplasma, ele está carregando essa informação, que seja levando a informação sensorial para esse cérebro, para essa medula espinal, para esse tronco encefálico, para ser processado, ou trazendo a informação que esse sistema nervoso central, a resposta, né, que ele processou. Certo? Então, nós temos aqui essas dilatações, que a gente chama de robencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo, ela vai se ramificando mais. O prosencéfalo vai dando origem aqui ao telencéfalo e ao diencéfalo. Observem que a gente tem nesse prosencéfalo, o telencéfalo ele vai formar aqui os hemisférios cerebrais. Já o diencéfalo, ele vai formar tálamo, que é onde distribui toda a informação que chega a nível de medula espinal e tronco encefálico para ser processado no córtex cerebral. Ela passa pelo tálamo e o tálamo distribui a informação para as determinadas áreas de processamento do córtex cerebral, que a gente chama áreas sensoriais, né? Ela vai processar, por exemplo, a audição, as informações que chegaram do olho, as informações que chegaram de todo o corpo. Então, o tálamo faz parte do diencéfalo. Também a região do hipotálamo, hipo está abaixo do tálamo, e abaixo do hipotálamo nós temos tá aqui, a glândula hipófise. Tá? Nós temos também aqui a glândula pineal, que é a parte do epitálamo. Essa região aqui é o que controla a homeostase do corpo. Então, essa região do diencéfalo, ela é muito importante para o processo de micção, que é para o animal urinar, para defecação,
da sede, da fome, tá? Então, ela está envolvida com a manutenção da temperatura do corpo, com a manutenção dos sistemas corporais funcionando adequadamente. Nós temos também a região aqui do mesencéfalo. Esse mesencéfalo vai dar origem ao que nós chamamos aqui de mesencéfalo mesmo. Então, o mesencéfalo é a primeira parte do tronco encefálico, né, que tem os pedúnculos que sustentam esse cérebro, tá? Então, ele sustenta a massa encefálica, que é a massa de cérebro. Depois do mesencéfalo, nós temos outra divisão do bulbo, do tronco cefálico, desculpa, né? Que é a divisão aqui do metencéfalo, que é justamente a ponte. Então, nós temos aqui, opa, desci muito aqui, e o cerebelo. Então, esse cerebelo ele está responsável por manter esse corpo em equilíbrio. Né? Depois que o cérebro já definiu o passo a passo, né, das informações para movimentação do músculo, vamos supor, o animal está aprendendo a caminhar, então o cérebro vai modular quais músculos vão contrair, a força, o tempo, então ele regula e aí o cerebelo fica responsável por desenvolver esses movimentos. Então, quando vocês vão caminhar, você não fica pensando, vou jogar primeiro a minha perna direita, ou contrair aqui bíceps. Não, os vastos vão contrair, a musculatura toda sinérgica para fazer aquele movimento. Você não pensa nada disso, você simplesmente caminha, né? Porque é o cerebelo que está responsável por esses movimentos. No começo, quando você era criança, que estava aprendendo a caminhar, aí era o cérebro. Depois você aprendeu a caminhar, ele terceiriza isso para o cerebelo. Então, tudo isso aqui está relacionado ao cerebelo, é a mesma coisa lá do cérebro. Lembra que o mesencéfalo tinha o pedúnculo para sustentar o cérebro? Aqui a ponte tem um pedúnculo para sustentar o cerebelo. Então, ele apoia ali na ponte. A outra divisão que nós temos aí é a do mielencéfalo, que vai dar origem aqui ao bulbo. Né? Então, esse bulbo aqui é a outra divisão do tronco cefálico. O tronco cefálico é composto pelo bulbo, ponte e mesencéfalo. Logo a seguir, a gente tem a medula espinal. Observem que nessa região aqui é justamente onde nós temos o famoso forame magno. Então, o forame magno é aquela conexão que tem entre o crânio e a primeira vértebra, que a gente chama de atlas. Tá? Então, justamente quando passa pelo forame magno, aí a gente tem a medula espinal. Certo? Então, do forame magno, aqui todo o encéfalo está protegido pela caixa craniana. Tranquilo? Então, a mesma coisa vai estar acontecendo aqui, olha, veja. Forame magno, e aqui a gente vai ter a caixa craniana. Para ser mais específico, vai ter base de crânio aqui, né? Aqui, esses arcos faríngeos é que vai dar origem aqui à boca, a própria faringe, esôfago, enfim, tá? O cérebro, que é composto aqui, é a divisão do telencéfalo, é o cérebro. A gente vai ter também aqui, ó, diencéfalo, lembra que eu falei? Tálamo, hipotálamo, epitálamo, essa região que controla a homeostase do corpo, que é diencéfalo, e depois tronco encefálico, além do próprio cerebelo.
Fazendo um apanhado geral do que a gente já falou até agora, nós temos aqui sistema nervoso central com esse encéfalo. O encéfalo lembra, ó, cérebro, com diencéfalo e telencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. Também temos a medula espinal. Na aula passada a gente discutiu o sistema nervoso periférico, lembram? A parte dos nervos espinais e cranianos. Né? Falando em nervos espinais, eu trouxe essa imagem para ficar claro na cabeça de vocês. Aqui, olha, o forame magno, que a gente tinha desenhado no outro slide. Então, nós temos aqui, ó, a primeira vértebra, ela chama Atlas. E a segunda vértebra chama Axis. Então, aqui nós vamos ter o Atlas, que é também chamado de vértebra cervical 1. Já o Axis é a vértebra cervical 2. E só essas duas vértebras cervicais que têm nome, né? As outras a gente chama de C3, C4, C5, C6, C7. Lembram que são 7 vértebras cervicais dos animais domésticos que a gente estuda, exceto a galinha, ela tem mais vértebras cervicais. Depois começa, ó, vértebra torácica 1, torácica 2, torácica 3. Certo? Então, eu quero que vocês compreendam que, saindo aqui do Atlas, ele é o único osso que tem um forame na sua asa, a asa do Atlas, que vai formar aqui o primeiro nervo. Então, a gente tem aqui o nervo C1. Cuidado para vocês não confundirem, tá? Aqui em cima eu coloquei vértebras e aqui embaixo eu tenho os nervos. Por que eu estou falando isso? Na vértebra C1, que nós chamamos de Atlas, sai o primeiro nervo, espinal. Por que espinal? Sai da medula espinal. Tá? Então, C1. Depois, a gente tem entre uma vértebra e outra, o que a gente chama de forame intervertebral, sai o segundo nervo espinal, que ele chama C2. Aí por sequência, né, sempre entre uma vértebra e outra, vai sair outro nervo espinal, C3. E aí vai C4, C5, C6, C7, C8. Então, são 7 vértebras e são 8 nervos cervicais, por causa dessa história aqui do Atlas, né? Tranquilo? Então, depois da vértebra T1, aí vai sair aqui o nervo T1, tá? E aí a gente continua a sequência até o final da coluna vertebral. Eu coloquei aqui o conceito de nervo espinal, ele é formado pela união de duas raízes. A gente tem uma dorsal e uma ventral, né, que forma esse nervo por onde passam todos os axônios. Lembra que nervo passa axônios. E também é importante que vocês tenham clareza que os nervos espinais, eles têm tanto via aferente como a via eferente. O que eu quero dizer com aferente e eferente? Deixa eu colocar aqui, ó. A via aferente, lembra que eu falei? Sempre escrevo ela, eu uso a cor azul. Então, tenho lá, via aferente. A via aferente, ela está coletando informação. Ela está trazendo informação que ela coletou do meio ambiente para ser processado no sistema nervoso central. Então, o neurônio aqui, ó, ele vai ser do tipo pseudonipolar, lembram disso? Então, ele vem, aí ele vai ter aqui, ó, pseudonipolar e ele chega com seu dendrito. Aqui, ó, dendrito coleta informação, aí ele vai seguir aqui pelo axônio,
e vai fazer uma sinapse no sistema nervoso central. Quando eu tenho via ou fibra, né, que é a mesma coisa, eu tenho aqui uma fibra na via eferente. Então, a via eferente, ela é motora. Então, a gente tem a resposta. Então, a informação está sendo transportada para uma ação. Então, esse neurônio que tem aqui é do tipo multipolar. Lembra que ele tem um corpo celular, esse tipo de neurônio, né, com vários dendritos aqui, onde tem as sinapses. Sinapse sempre vai acontecer onde tem substância cinzenta. E aí ele corre nesse nervo e vem aqui no botão sináptico para liberar aqui os seus neurotransmissores e promover a contração, por exemplo, do músculo, tá? Então, a via eferente é motor. Vocês têm que imaginar que tudo isso aqui está correndo dentro de um nervo. Então, vou colocar aqui, ó, um super nervo, que no meu exemplo aqui é o nervo T3, torácica 3. Então, vamos pegar ele aqui, ó, torácica 3 vai ser essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui que é onde esse nervo está mapeando, tanto coletando informação, como levando a resposta. Acho que deu para entender. Isso acontece em todos os nervos espinais. Ele tem tanto fibra aferente como fibra motora. Quando nós trabalhamos com nervos cranianos, não é bem assim. Então, eu já tinha discutido com vocês que todo nervo espinal, ele tem informação sensorial, está chegando a informação sensorial e está trazendo a resposta motora. Já em nervos que é na cabeça, que são os 12 pares de nervos cranianos, eles foram se especializando. Então, nós temos nervos que são puramente aferentes, eles só levam informação sensorial, eles se especializaram só nisso, né, porque é uma informação muito complexa, e também outros que só se especializaram em levar a resposta. E também temos os nervos que chamamos de mistos, eles levam e trazem informação, igual os espinais. Os que saem da coluna vertebral, todos eles levam informação e trazem resposta. Por isso que a gente chama de misto. Aqui nós temos os nervos cranianos listados, são 12 pares, conforme eu já havia dito. O primeiro par é o bulbo olfatório, o par 2, que ele está trazendo a informação do olho. Por que eu estou falando trazendo? Ele é azul, ele é puramente sensorial, é o nervo óptico. Já o par 3, 4 e 6, eles são puramente motores. Óculomotor, troclear e o abducente, eles estão envolvidos com a movimentação do globo ocular. Nós temos aqui, ó, o quinto par de nervo craniano, chama trigêmeo. Um ramo que vai para o olho, o nervo maxilar, que ele vai entrar na região da maxila e inervar os dentes na região superior, e o nervo mandibular, mesma coisa com os dentes ali na mandíbula. O par 7 facial é o nervo misto. O oitavo par, que é o vestíbulo coclear, ele é puramente aferente, ele só coleta informação do que sai ali do ouvido e da região do vestíbulo, que é de equilíbrio, dentro da orelha interna. Já o glossofaríngeo, que é o par 9, o prefixo glosso está relacionado com língua, e aqui é a faringe, ele está inervando a região de língua e da garganta, né, da faringe. O par 10 é um par super xereta, né, eu fico brincando, porque ele se espalha por toda
as cavidades torácica e abdominal. Então, ele sai daqui do tronco cefálico, justamente nessa região aqui do bulbo, corre junto com o esôfago, região ventral de pescoço, entra no tórax, acompanhando esse esôfago também. Ele se subdivide em raiz dorsal e ventral, direita e esquerda, junto com esse esôfago, até entrar no abdômen. Então, imagine tanto que esse nervo não é longo, né, o seu trajeto. Além do mais, nós temos também o par 11 e o par 12, que são puramente motores. O par 11 é chamado de nervo acessório e vai para a região de pescoço. E a região 12 é do hipoglosso, ele também está inervando a língua. Pessoal, observem que nós temos esse sistema nervoso central protegido por um arcabouço ósseo. Quando a gente está falando em cabeça, né, tá aqui a região de crânio. Nós chamamos de paquímero neural. Paquímero neural nada mais é do que o arcabouço ósseo, né, e que está envolvendo aqui o sistema nervoso central. Se eu falar em paquímero visceral, eu já estou falando da caixa do tórax, da cavidade do abdômen, da pelve, que está abraçando, envolvendo esses órgãos nas cavidades. Então, paquímero neural nada mais é do que a caixa craniana e a medula espinal. E ela tem seus revestimentos. Imagina que a gente tem um corte no osso frontal e occipital. Olha aqui o forame magno, que interessante, né? Com seus côndilos. Nós temos aqui, ó, o cerebelo. Aqui, ó, vai sair do forame magno, medula espinal. E aqui a gente tem, ó, o hemisfério cerebral direito e aqui o hemisfério cerebral esquerdo. Olha a proximidade, né, com o processo cornual, projeção do osso frontal aqui para formar o corno. Lembrem que a gente tem o revestimento externo, que é pele, depois a gente tem osso, com seu revestimento de periósteo e o osso, e aí as camadas de meninge. Nas meninges nós temos dura mater, aracnoide e pia mater. São 3 camadas. Esse sistema nervoso central, ele vai estar envolvido por essas meninges aqui, em todo o envoltório, tanto na caixa craniana, depois ele passa pelo forame magno e está aqui na medula espinal. Então, nós temos as meninges, esses 3 envoltórios, e também temos um líquido que corre aí, que chama líquor. Esse líquido, pessoal, ele é produzido nessa região, que a gente chama de plexo coroide. O plexo coroide é uma ramificação de vários vasos bem pequenininhos, né, que eles produzem esse líquor. E aí ele cai no que a gente chama de terceiro ventrículo. Está escrito aqui, ó. Terceiro ventrículo, pessoal, é como se fossem balões. E esses balões, eles se organizam de forma que preenche esse espaço. Vocês observarem que nós temos um corte do cérebro, olha, hemisfério esquerdo e aqui o hemisfério direito. Então, aqui a gente tem o cérebro, ó, os 2 hemisférios. Eles estão cortados. Olha o cerebelo aqui embaixo, ó. Isso aqui é cerebelo. Observem que aqui nós temos espaços. Esses espaços são preenchidos, parece um balão, dos 2 lados. A gente chama de ventrículos laterais. Então, esses ventrículos laterais, eles envolvem aqui essa região, estão próximos aqui ao hemisfério cerebral, e lá no centro, os tálamos. Nós temos 2 tálamos, tálamo direito e tálamo esquerdo, e os hemisférios envolvendo esses tálamos. E entre o tálamo e o cérebro, nós temos esse balão.
que é o ventrículo lateral, dos dois lados. Já o terceiro ventrículo, que é o que eu falei aqui, que é onde está sendo produzido o líquor, a maior parte é produzida aí, ela fica envolvendo o tálamo, a aderência intertalâmica, para ser mais exata. A aderência intertalâmica, pessoal, é o que está conectando um tálamo no outro, certo? Então, esse terceiro ventrículo, ele se conecta com os ventrículos laterais. Ok, aí, desse terceiro ventrículo, ele vai atravessar aqui a região de mesencéfalo. Lembra que o tronco encefálico é separado em 3 divisões? Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, nós temos aqui, ó, mesencéfalo, a ponte e aqui o bulbo. E nessa região aqui especificamente, forame magno. Vou até escrever aqui, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo. Lembram que o cerebelo, ele está conectado aqui, vou colocar aqui o cerebelo, ele está conectado com a ponte, né? Por aderência aqui, a gente chama de pedúnculo, né? Ou seja, o axônio ele vem, sobe e aí ele segue aqui para o cerebelo. Se for para processar informação de postura, né, de posição espacial desse corpo. Beleza. Observem que o líquido que é produzido aqui nesse terceiro ventrículo vai para os ventrículos laterais. Olha aqui, ó, ventrículo lateral. Lembra que eu falei que ele parece um balão? Isso aqui é o ventrículo dos dois lados. Lembra que eles estão aqui nessa região. Aí parece um C, né? Envolvendo aqui a região do tálamo. Então, nós temos os ventrículos laterais. No centro aqui, nós vamos ter terceiro ventrículo. E aí, ele corre o líquor para baixo do cerebelo. Ele atravessa mesencéfalo aqui e vai para o que a gente chama de quarto ventrículo. Então, aqui também é outro lago de líquor. Tem muito líquido aqui. E depois ele corre aqui no centro e nas laterais tanto da medula espinal, ó, a gente tem correndo líquor aqui lateralmente, como na parte aqui externa do cérebro. Tudo aqui corre líquor, tá certo? Vocês têm que imaginar que o líquor, ele tem uma função, toda aqui é líquor, essa parte cinza, né? Ele vem para amortecer também. Então, veja, nós temos um revestimento mais externo, que a gente chama de dura mater. Dura mater é de origem conjuntiva. As três, né, na verdade. Tanto a dura mater como a aracnoide, como a pia mater é tecido conjuntivo. E entre elas, tá vendo? Ó? Entre elas está correndo o líquor. Aqui no crânio, a mesma coisa. Então, aqui nós temos a dura mater, todo esse envoltório que está bem aderido à vértebra. A aracnoide é esse tecido que parece uma teia, né, que gruda, ó, ela conecta a dura mater na medula espinal. E a pia mater é justamente essa parte mais externa da medula espinal. Então, essas são as 3 meninges que envolvem a medula espinal, e a mesma ideia é aqui na caixa craniana. Então, nós estamos enxergando aqui claramente, olha, a dura mater, essa parte, toda essa camada aqui que está aderida ao osso. Tá? Aqui também no cerebelo, aqui é o espaço do cerebelo e do tronco cefálico, e aqui já é forame magno. Observem que nessa imagem também está muito bonita, esse cérebro, ele foi retirado da caixa craniana envolvido pela dura mater. Então, para vocês verem as dobras aqui do cérebro, tem que fazer um corte,
nessa dura mater para você enxergar esse cérebro. O cerebelo aqui já foi rompida, a dura mater, então você está enxergando o órgão e, é claro, você está enxergando a pia mater, né? Lembra que a pia mater é bem aderida, ela já faz a parte externa desse órgão, tá? Do cérebro, do cerebelo, do tronco cefálico, da medula espinal, ó, tudo isso aqui é pia mater. Aqui nós temos, só para vocês compararem entre as espécies, um cérebro de uma ave, né? Ele não tem dobras, ele é liso, a gente chama de um cérebro lisencefálico. A mesma coisa acontece com os répteis, com os anfíbios, com os peixes, tá? Já os mamíferos, ele tem muito mais quantidade de neurônios. E aí, a massa encefálica é grande, porque você tem muito mais células. E elas acabam tendo que se reorganizarem de uma forma a caberem dentro dessa caixa craniana. Então, aí nós temos as voltas para aumentar a superfície e ocupar melhor a caixa craniana. Tá? Então, essas dobras, elas são de propósito, porque senão o animal ia ter um super crânio, ia ficar tão grande, tão pesado, que ia ter que ter um outro arranjo de pescoço, o eixo gravitacional, tá? Então, ia ser muito complicado caminhar com uma caixa craniana muito grande, ele ia ficar pesado. Então, a estratégia foi diminuir, né, o tamanho da cabeça, dobrar. Então, as células se organizam assim. Então, ela acaba diminuindo a superfície de outras regiões. Então, o nariz acaba encurtando, porque você tem um volume maior de massa encefálica, no lobo frontal. Então, essa reorganização do crânio para ocupar o cérebro, você tem que diminuir em outra parte. Então, você acaba diminuindo muito em nariz. Né? Então, se você pega um animal que tem um focinho muito comprido, aí ele vai achatando esse nariz, vai girando a base de crânio. Essa função do desenho da cabeça, ela vai alterando para caber mais células nervosas. Para isso você tem que abrir mão. Vamos pensar no ser humano. O ser humano tem um nariz muito pequenininho, né, comparado com o cachorro, por exemplo, no cavalo. Então você achata esse nariz para ampliar a região de osso frontal. Aí o olho também acaba mudando de posição, tudo para ampliar a caixa craniana e você ter mais espaço de massa encefálica. Quando vocês estiverem fazendo melhoramento genético, né, vocês estão escolhendo os animais, né, acaba que a gente mexe muito na conformação do esqueleto para conseguir um objetivo. Né? Vamos pensar aqui em bulldog, né, um cachorro que tem o nariz todo espremidinho, né? Então você muda o desenho quando você trabalha com determinada raça, você ainda seleciona mais ainda esses animais. Então, essas alterações que vocês escolhem para fazer, tem que imaginar que ela vai interferir em outro sistema do corpo. Entende? Olha que bacana, esse cérebro se dobra, né, em várias voltas que ele dá, mas é organizado. E os nomes que a gente dá para cada lobo é de acordo com o osso que ele faz relação. Então, nós temos aqui o lobo frontal. O lobo frontal, ele está relacionado com o osso frontal. Olha aqui, lobo frontal esquerdo e o lobo frontal direito. Nós temos outro lobo aí, que é o lobo parietal.
Então, ele está relacionado aqui com a parte do osso parietal. Nós temos também o occipital. Ele é o mais caudal, tá vendo? Então, é no lobo occipital que tem um processamento, por exemplo, de informação que está vindo do olho. Né? O olho, ele está, vamos supor, o olho está aqui, né? Então, o nervo óptico coleta a informação e envia para ser processado aqui. Então, aqui é a área visual do cérebro. Nós temos também o lobo temporal. Ele está aqui na parte lateral. Então, ele está relacionado com o processamento de informação auditivo. Lembra que a orelha vai estar aqui próximo, né? Então, já o nervo vestíbulo-coclear, né, já leva informação para cá. Tá certo? Então, olha aqui, ó, a área auditiva. Certo? E nós temos um outro lobo, que ele fica na região ventral. Tá aqui, ó, é o lobo piriforme. Ele vai estar relacionado com o processamento da informação que chega do nervo olfatório. Então, aqui processa informação de cheiro, de odor, de feromônio, tá? Olha que lindo tá esse cérebro aqui de um cachorro. Lembra que nós temos área, lobo frontal, lobo parietal, occipital e aqui temporal. Esse aqui é um cérebro de cão, aqui é de um bovino e esse outro aqui é de um equino. Observem aqui, nós temos a cabeça de um feto bovino, então foi rebatida a pele, aqui nós temos a caixa craniana, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, ele ainda está dobrando, ó, os seus giros ainda estão se organizando. Outra coisa importante que nessa imagem tá legal, ele está mostrando aqui a divisão do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Tá bem bacana aqui, ó. Então, a gente tem essa divisão separando aqui, ó, o hemisfério do outro. Nós chamamos isso de fissura longitudinal. E nós temos também uns sulcos. Olha, o sulco cruzado é o mais famoso. Por quê? Esse sulco aqui, ele está separando uma área de processamento que a gente chama, tem um outro slide aqui que está mostrando, essa aqui, ó, o sulco cruzado, ele separa uma área que processa informação motora para mandar a resposta para o corpo e ele recebe as informações sensoriais, é a área somestésica, que chama. Então, aquele neurônio do tipo pseudonipolar, vou até desenhar aqui, ó. Ele veio lá da medula espinal, fez um sinapse com o tálamo, aí o tálamo faz uma sinapse aqui, né? Aí ele, outro neurônio vem aqui, faz a sinapse com ele, o seu axônio vem e aí ele traz a informação para a área somestésica. Depois que chegou aqui na área somestésica, ele vai enviar a sua informação por um interneurônio para a área motora. E aí, depois, a área motora processa essa informação, faz uma sinapse aqui, né? E traz, ó, envia a sua resposta. Aí faz uma sinapse aqui na região do tálamo, geralmente, com outro neurônio,
E esse neurônio desce aqui pela medula espinal e vai seguir até encontrar a região aonde tem que processar a informação. Tá certo? Então, essa área somestésica e motora está regulando as informações que chegam e o que vai ser respondido para esse corpo, para manter esse corpo vivo. A ideia sempre do sistema nervoso central é essa, não é verdade? Nós temos também a área auditiva, que a gente já falou, a área óptica e uma área parietal. A gente tem a área aqui, ó, do cérebro. E aqui a outra área do cérebro. Aí a gente vai ter a área do diencéfalo. O diencéfalo, lembra que tem tálamo, hipotálamo. Então aqui está o tálamo. E conectando os dois tálamos, a gente tem a aderência intertalâmica. Vocês lembram dos espaços que eu falei, aonde corre líquor? Então, olha que lindo tá aqui, ó. Esse espaço aqui tem um balão, ó. É preenchido de líquor. Aqui é o famoso ventrículo lateral, que dependendo do corte ele fica maior, né? Aqui ele tá mais espremidinho. Aí depois eles se juntam aqui no terceiro ventrículo. Então toda essa região aqui é preenchido de líquor. Olha que lindo também tá essa imagem, já que eu tava falando de ventrículo, né? Aqui vai estar o ventrículo lateral. Aí depois ele se comunica aqui com o terceiro ventrículo. Ó, ventrículo lateral, isso aqui. Aí tá o terceiro ventrículo. E depois ele vai atravessar aqui o mesencéfalo e vai ficar nessa região aqui embaixo do cerebelo, que é o quarto ventrículo. E nós temos os tálamos. Olha aqui, ó, um tálamo. E lá do outro lado, ó, o outro tálamo, porque o cérebro tá em cima dele. Olha que linda que tá aqui, ó, a glândula pineal. A glândula pineal é responsável pelo controle do sono. A gente fala pelo ritmo circadiano. Vocês vão ver depois lá em manejo de aves o tanto que é importante. Controle de luz, manejo também de égua, né? Tá muito relacionado com a claridade. E abaixo do tálamo, nós vamos ter a região de hipotálamo e a glândula hipófise. Observem aqui, ó. Aqui nós temos, tudo isso aqui é a região de tálamo, os dois tálamos, a aderência intertalâmica. E aqui é o hipotálamo. Nós estamos vendo, na verdade, que é hipotálamo, né? Nessa região aqui, ó, é aonde fica a glândula hipófise. Só que na hora que a gente retirou ela da caixa craniana, ela ficou na caixa craniana. Então, por isso que a gente fala pedúnculo, né? Só tá o pezinho dela aqui. A glândula, ela ficaria nessa região, tá? Então, observem, aqui já começa o tronco encefálico. Então, nós temos aqui, olha, mesencéfalo, a ponte e aqui o bulbo. Né? E aqui, olha, o famoso forame magno. Esse slide é só para mostrar o tronco cefálico. Vocês têm aqui, ó, mesencéfalo, ponte, bulbo, uma vista ventral e aqui medula espinal. Uma vista lateral, mesma coisa, olha, mesencéfalo, ponte, bulbo. Quando a gente corta, olha o cerebelo, que linda a árvore do cerebelo, lembra que a região de córtex cerebral, ela é a parte externa do cerebelo e do cérebro também, a parte escura.
Quando a gente vê que está escuro, você já sabe que toda a parte escura significa que tem corpo celular. Eu estou querendo... Então, vocês observam aqui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Olha o quarto ventrículo aqui, que lindo, onde corre o líquor. Então, o líquor corre aqui, desce para a medula espinal, tanto internamente, no H medular, como em volta de toda a medula espinal e também de cérebro. Tá linda essa imagem da árvore do cerebelo. O córtex é onde tem o processamento, onde tem corpo celular, por isso que é escuro. E lembra que o corpo celular é escuro, é a região mais escura, porque não tem mielina. Mielina que dá essa tonalidade mais clara. Significa que aqui ao centro eu tenho axônios. O axônio que é revestido por mielina. Então, aqui é o tráfego do axônio. E o processamento, as sinapses, acontece na parte escura. Mesma coisa aqui com a medula espinal. Então, se vocês observarem, nós temos aqui uma parte que a gente chama de H medular. Esse H medular aqui está ao centro, é onde estão os corpos celulares. Então, aqui é que tem sinapse. E a parte branca é em volta aqui de toda a medula espinal. Observem que as sinapses vão acontecer invertida aqui na medula espinal, né? Elas ocorrem no centro. E já no cérebro e cerebelo, elas ocorrem nas bordas. Essa imagem aqui, ela tá interessante também, mostrando o neurônio aferente, né? Correndo aqui no nervo, trazendo a informação para o H medular para processar aqui a nível de medula espinal, com a sensação. Aí o interneurônio conecta os dois e o neurônio eferente sai da medula espinal, na raiz ventral, e vai seguindo ali no nervo, levando a informação motora. Então, isso aqui é nervo. Também outra imagem mostrando a medula espinal, dentro aqui do osso, foi dissecado, foi retirado o processo espinhoso, né, das vértebras. Então, vocês observem que ela vai afunilando. A gente chama, esse aqui já está próximo ali, a cauda, de cone medular. Tá? Então, aqui foi aberta a dura mater, e aí você enxerga o cone medular e olha os fascículos nervosos para formar o nervo que sai no forame intervertebral. O que acontece? Quando nós temos um embrião, a raiz aqui do nervo, olha, ela sai direitinho acompanhando o forame intervertebral. Só que ele vai crescendo. E o sistema nervoso central não acompanha o crescimento do osso. Então, quando ele vai crescendo, olha, vai ficando mais distante do forame intervertebral, esse nervo. Lembra o nervo C1, C2, T1, T2, L1, L2? Então, eles vão saindo, a sua emergência vai ficando cada vez mais distante da onde ele realmente brotou, da onde ele realmente saiu da medula espinal, para formar um nervo. Chega um ponto que, olha, tanto vai ficando distante, que esses filamentos vão se aproximando um do outro e vai formando o que a gente chama de cauda equina. Fica parecendo uma cauda, olha. Mas são só
projeções aqui para formar o nervo. Então, esse local onde a cauda equina é um local onde faz a infiltração de anestésico numa cirurgia, né? Porque se você vai ter que entrar com a agulha aí nesse espaço. Se você for no espaço onde tem a medula espinal, você corre o risco de lesionar ela. Então, a infiltração do anestésico vai evitar onde está a medula, você vai onde está a cauda equina, tá certo? Então, aqui está mostrando, olha, no suíno, como que é a disposição dos ossos da coluna vertebral, e olha lá, o cône medular, que é o final da medula espinal, né? E jogando aqui as raízes de nervos, né? Que eles são radículas, que quando sai do forame intervertebral é que vai formar o nervo, tá certo? Então, esse local aqui é interessante para fazer a infiltração do anestésico. Região sacral aqui. Só que como o osso sacro é fundido, a gente não consegue passar uma agulha aqui, né? Então, ou você passa depois o sacro, que é o que acontece aqui, em bovino. Vai fazer ali uma coleta de embrião, né? Então, você faz uma anestesia epidural. Coleta de ovócito, né? Que você vai ter que perfurar a parede do ovário, para aspirar o ovócito dentro do ovário. Então, você infiltra o anestésico aqui, ele vai descendo pelo líquor e vai sedando aqui as raízes nervosas. Consequentemente, a região toda de quadril vai ficar sedada, tá bom? Então, olha aqui, ó, o equino também, como que é a disposição, tá? Aqui é a região de sacro, e aqui é a região da cauda, as vértebras coxígeas. E o cão também. No decorrer de toda essa coluna vertebral, nós temos alteração no formato do H medular. Então, o H medular parece uma borboletinha, né? Então, ela vai alterando o seu desenho, e essa alteração ela é característica de cada parte da coluna vertebral. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, né? Mas se você observar, né, aqui a gente tem esse H medular, ele vai... olha o canal central que eu falei que passa líquor também, ele é bem pequenininho. Aqui também tá legal essa imagem, mostrando aqui o H medular, o canal central. E vocês têm que imaginar que ao centro é onde tem sinapse, corpos celulares ficam aqui. E por fora a gente chama de funículo, funículo dorsal, funículo lateral, funículo ventral. O que significa? Funículo é um conjunto de vários axônios que correm nessa medula espinal. Eles correm com a intenção de chegar em algum lugar, certo? Então, os axônios que correm aqui na substância branca no funículo dorsal, geralmente eles estão levando informação para o cérebro, para o tronco encefálico. O funículo ventral, geralmente ele está trazendo a resposta que foi analisada no cérebro, no tronco encefálico, no cerebelo. Então, ele traz a resposta. Então, eu gosto dessa imagem aqui porque ela dá essa ideia mesmo, ó, dos axônios, né? Correndo, tá vendo o H medular aqui? Então, esses axônios, aqui é só axônio mesmo, tá, pessoal? Não tem sinapse, lembra? Em substância branca. Então, só corre mesmo a projeção do citoplasma aqui, que é o axônio, com a informação. Então, elas andam em conjunto
de onde elas vieram, de onde elas estão saindo, né? Então, é a área do corpo que elas estão chegando. Por exemplo, está coletando informação da pele na região posterior do animal, na região caudal, na região do membro pélvico. Então, ela corre justamente num funículo específico. Tá? Não é bagunçado, não, tudo tem uma ordem aí. No H medular a gente chama, vocês vão ver lá no livro, né? Tem a coluna dorsal, coluna lateral, coluna ventral, tá? Tanto direita como esquerda. Essas colunas é onde estão concentrados os corpos celulares. Então, na coluna dorsal é onde vai estar concentrado os corpos celulares dos neurônios, dos interneurônios, né? Depois vai fazer a sinapse depois na coluna ventral com o neurônio motor. Então, lembra que o neurônio sensorial chega aqui pela coluna dorsal, o seu axônio libera aqui o neurotransmissor, vai fazer essa sinapse com o interneurônio. A coluna lateral, pessoal, ela está relacionada com o sistema nervoso autônomo. Ele está recebendo informações dos órgãos. A coluna dorsal está recebendo informações da parte do corpo externo, da pele, sabe? Da região do meio ambiente externo. E a coluna lateral está relacionada com o meio interno do animal. Já que eu falei de sistema nervoso autônomo, né, vou fazer o gancho aqui. Ele é um sistema automático. Então, nós temos um sistema nervoso simpático, um sistema nervoso parasimpático. E geralmente eles são antagônicos. Para vocês terem uma ideia, vamos trabalhar aqui com o sistema simpático relacionado com o tubo digestório. O sistema simpático, ele diminui o peristaltismo. Ele fecha os esfíncteres do tubo. Significa que vai diminuir o movimento do intestino. Dá uma paradinha, fica mais lento. Já o parasimpático, ele vai aumentar o peristaltismo e ele abre os esfíncteres. Vamos pensar então. Se o animal estiver passando por uma situação estressante, né, ele vai ativar aqui o seu sistema simpático, que é o sistema de fuga. Ele é aqui está até falando, ó, sistema simpático relacionado com resposta de luta e fuga. Se o animal quer fugir, quer correr de uma situação que pode ser perigosa, por exemplo, o ataque de um predador, ele vai precisar de energia para os seus músculos. Ele precisa de oxigênio, precisa de glicose para correr bastante. Ele não quer pensar em digestão, ele quer correr. Então ele tira, por isso que o simpático diminui o peristaltismo e fecha esfíncter. O que ele está dizendo para o intestino, para o estômago, né? Ou para tudo aí, me manda o sangue que você tem, me manda a energia, a sua glicose que você tem, porque eu vou desviar lá para os músculos. A situação aqui está perigosíssima, nós corremos um risco de morte. Aí trava tudo o sistema digestório e vai para locomotor. Tá certo? Isso é ação simpática. Agora vamos ver. E com o coração? O coração está totalmente relacionado com a circulação, não é verdade? Vamos ver aqui o coração. No coração, o sistema simpático leva uma taquicardia. Taquicardia é acelerar o batimento cardíaco. A ideia é circular rápido o sangue, tem que chegar logo no músculo, tem que movimentar rápido.
Então, estou dando exemplos aqui do que está acontecendo. Aí, na glândula adrenal suprarrenal, libera mais adrenalina, certo? Bom, vamos falar agora do parasimpático. Quando tem uma ação parasimpática que está falando, atuação parasimpática, aumenta a resposta de repouso e digestão. Então, o parasimpático geralmente é o inverso do simpático. O animal vai estar fazendo um movimento peristáltico, vai abrir os esfíncteres, que é para o conteúdo seguir pelo tubo digestório. Esfíncter é a musculatura, né, que trava a tubulação, ela é circular. E então tem um movimento, tem a sequência. A ideia é o animal está em repouso, ele vai ruminar, ele vai digerir, né? O coraçãozinho dele vai estar batendo mais devagar, porque não tem necessidade de estar agitado, né? Ele está ali liberando secreção, a saliva está saindo fluida e abundante, né? Para ocorrer o processo de digestão. Tudo bem? Quem controla o sistema nervoso autônomo, pessoal? Olha lá, o famoso hipotálamo. Por quê? Lembra que eu falei que o hipotálamo que controla a homeostase do corpo? O hipotálamo, ele vai controlar o sistema nervoso autônomo. Ele vai mandar, olha lá, da região do hipotálamo, vai seguindo, vai fazer uma sinapse com o famoso nervo vago, lembra dele? Saindo lá do bulbo, nervo vago, ele sai do tronco cefálico e vai chegar lá, por exemplo, no intestino. Aqui, ó. Sistema nervoso autônomo precisa chegar dentro do órgão. Então, ele corre via nervo vago, por exemplo. E ele é uma via parasimpática. Já se você estiver trabalhando com uma via que é motora também, porque o sistema nervoso autônomo é motor, mas se você está trabalhando com a via motora que é somática, ou seja, que está indo para a parte externa do corpo e não para as vísceras, né? Lembra da área somestésica, que coleta informação sensorial, depois passa para a área motora para dar a resposta. Aí a área motora responde, vai para o tálamo, aí do tronco cefálico, aí corre para a medula espinal, sai pelo nervo espinal e vai para o músculo. Aí fala para o músculo, contraia, por exemplo. Então, essa aqui é uma via somática, está indo para fora do corpo. Quando é para ir para dentro do corpo, a gente trabalha com o sistema nervoso autônomo. Mesmo porque a fibra de sistema nervoso autônomo é musculatura lisa, não é dentro da víscera? Então, musculatura lisa. Quem atua em cima de musculatura lisa é sistema nervoso autônomo. Sistema parasimpático e simpático. Já a musculatura esquelética, quem está atuando aqui, é nervo espinal. Pode ser nervo espinal, no crânio a gente tem também nervo craniano, quem está relacionado aí é nervo facial, né? Que vai estar contraindo a musculatura da mímica ali na face, sabe? Essa musculatura de masseter, musculatura de os orbiculares da boca, que é tudo musculatura esquelética isso, né? Musculatura orbicular do olho. Então, para movimentar esses músculos, mímica quer dizer da face, a gente também tem nervo craniano atuando ali, né? Mas aí o que eu estou querendo dizer que a inervação de musculatura esquelética é sistema nervoso somático. O autônomo só atua em musculatura lisa. Tem que ficar claro isso. Uma característica, vocês vão ver isso em fisiologia, que o sistema nervoso autônomo, ele tem um neurônio antes de chegar no gânglio pré-ganglionar. Então, o corpo está localizado no tronco cefálico, medula espinal, o corpo deste neurônio. E já o neurônio pós-ganglionar, ou seja, após ele sair do gânglio, ele faz uma sinapse, né? O corpo celular está localizado em gânglios viscerais.
Esse neurônio pré-ganglionar, ele vai fazer uma sinapse com pós-ganglionar. Então, vai depender da onde que está esse gânglio. O gânglio no sistema nervoso simpático, ele está paralelo à coluna vertebral. São essas bolinhas aqui, ó. Tá? Eu até tentei esquematizar aqui, mas é complicado porque é 3D, né? É paralela à coluna vertebral. Eu fiz esse desenho aqui, ó. Gânglio simpático, né? Então, são vários gânglios no decorrer da coluna vertebral. A sinapse ocorre aqui, em sistema simpático. Já quando eu estou trabalhando com o sistema parasimpático, que o caso aqui, ó, o nervo vago é um nervo parasimpático, o gânglio está na parede do órgão. Tá vendo? Essas bolinhas aqui é onde está o gânglio. Então, aqui a gente tem um gânglio, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Né? Eu estou tratando de nervo vago aqui, tá? Quando eu estou tratando de sistema simpático, olha lá, o gânglio ele está paralelo à coluna vertebral. Tá? Então, o nervo sai lá da medula espinal. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Ele sai daqui, lembra da coluna lateral aqui, ó? Então, o neurônio sai aqui, passa pela raiz ventral, entra no nervo, aí do nervo ele faz um desvio e vai para o gânglio simpático. É diferente quando é um neurônio somático que está indo para o nervo espinal. O corpo celular dele. Opa, coloquei amarelo, era para ser vermelho. Gosto de usar vermelho. Então, o corpo celular dele está aqui, né? Ele faz uma sinapse, seus dendritos, aí o seu axônio segue pela raiz ventral, e aí ele passa aqui pelo nervo espinal e vai embora, fazer uma ação lá no músculo. Se for na região ventral, se for dorsal, ó, ele segue para cá, vai para a coluna, vai para a parte dorsal do corpo, tá certo? Então, esse vermelho que eu fiz, ele está indo para o corpo, a parte externa desse corpo. E quando ele tem que entrar dentro da cavidade, ele segue esse violeta, ó. Ele desvia, o que a gente chama de ramo comunicante branco, né? Desvia e entra na cadeia simpática. Quando ele entra no gânglio, lembra que gânglio tem corpos celulares. E aí ele vai fazer uma sinapse. Deixa eu colocar agora uma outra cor aqui diferente. Vou colocar amarelo mesmo. Então ele vai fazer uma sinapse. Faz sinapse ou não? Se ele não fizer sinapse nesse gânglio, ele vai correr na cadeia, tá vendo? Ele corre nessa cadeia aqui e vai fazer sinapse em algum desses gânglios. Ele tem que fazer a sinapse aí. Aí ele faz a sinapse com um outro neurônio aqui. Aí ele se transforma numa fibra pós-ganglionar. Aí ele desce aqui pelo nervo esplâncnico e vai parar, vai inervar, vai chegar com informação, por exemplo, aqui a nível de o coração, por exemplo. Tá certo? Então ele vai com a sua informação e vai causar uma taquicardia no coração. Então essa aqui é a via simpática. Se fosse uma via parasimpática, o nervo vago, que está vindo lá do tronco cefálico, deixa eu colocar o nervo vago aqui de verde. O nervo vago está saindo mais ou menos aqui, ó, da região de bulbo. Aí ele sai da caixa craniana, segue o esôfago, isso. E aí o coração vai estar por aqui, né? E aí ele vai fazer uma sinapse num gânglio
aqui na parede do órgão, colocar fibra pós-ganglionar, tá aqui, ela é bem curtinha e já faz traz a informação para o coração. Tá certo? Então a fibra pós-ganglionar é bem curtinha no parasimpático. E já no simpático, a fibra pós-ganglionar é bem comprida, bem mais comprida do que a pré-ganglionar. Então, a gente tem um conjunto, um tufo de plexos e gânglios viscerais. Aqui a gente tem a aorta lá no dorso do animal, só para vocês terem uma noção. Quero que vocês decorem isso aqui, só para vocês compreenderem como funcionam os plexos dentro dos órgãos. E os nomes desses plexos, desses gânglios, gânglio é onde tem a sinapse, né? Aqui, próximo às vísceras, né? E aí a gente tem o nome do gânglio, está muito relacionado com o vaso sanguíneo que está próximo. Então a gente tem aqui, ó, tronco celíaco, que é uma artéria, a gente vai ter o gânglio celíaco. Esse gânglio celíaco aí, aqui, ó, é onde, por exemplo, o nervo vago vai fazer uma sinapse. Pode vir a fazer uma sinapse ou não, né? E assim por diante. Então, eu coloquei só por curiosidade, viu, pessoal? Não é para ficar decorando. A gente tem aqui, por exemplo, no abdômen. No abdômen eu vou ter lá o plexo celíaco, que eu acabei de apontar ali no desenho. Então, o plexo celíaco, ele está relacionado aqui, ó, com o fígado, que é hepático, né? Esplênico, é o baço, gástrico, estômago, pancreático, pâncreas, suprarrenal, que é a glândula suprarrenal ou adrenal, que é a mesma coisa, né? E esse plexo celíaco, a sinapse vai ocorrer aqui no gânglio celíaco. Se for por rim, aí a gente tem um plexo renal. Esse plexo renal está relacionado aqui com o gânglio, que vai para o rim, gânglio aórtico renal e renal. E assim por diante. Então, a inervação simpática dos órgãos abdominais, deixa eu colocar esse aqui maior, fica maior para vocês verem. Dos órgãos abdominais ocorre por meio de vários nervos esplâncnicos que conduzem aos gânglios celíacos, mesentérico, cranial, renal, aórtico, gonadal e mesentérico caudal, localizado na face ventral da aorta, próximas às origens das artérias viscerais. Por isso que o nome deles é de acordo com as artérias. Tá certo? Então, e esses plexos são mistos. Eles são compartilhados com o sistema nervoso simpático, parasimpático e fibras aferentes viscerais. Lembra que a aferente está coletando informação de víscera. Sensação. Sensação de que o órgão está cheio de conteúdo, de gás, né, que está pressionando ali a parede. Informações químicas, que você tem quimiorreceptores nas vísceras. Você tem receptores de pressão, os barorreceptores. Então, essas informações aferentes também correm nesses plexos. Lembra que o sistema nervoso autônomo é motor, né? Então, simpático, parasimpático é motor. Mas também correm nesses plexos informações que foram coletadas, né, aferentes das vísceras. Elas têm que passar por esses plexos para poder chegar lá na medula espinal. Tá? Então, eles vão correr essas fibras, tanto as fibras simpáticas, tá? Como essas fibras aqui, ó, aferentes, viscerais, a nível de sistema simpático, vai correr pelos nervos esplâncnicos. Lembra, ó, nervo esplâncnico maior. Eles vão se fundindo aqui e formam um nervo. Tem o nervo esplâncnico menor,
não escrevi, mas ele está aqui, ó, que ele vai para coração, vai para pulmão. O nervo esplâncnico maior forma aqui no tórax e vai parar lá no abdômen, para inervar estômago, intestino, fígado, baço, de forma simpática, né? Que o parasimpático, vocês lembram, né? Sai lá do bulbo e aí é bem mais... Ele é muito comprido esse nervo, tá? Então, em vermelho, nessa imagem, está esquematizando o sistema simpático, a fibra pré-ganglionar depois faz sinapse no gânglio, se torna pós-ganglionar. Em azul aqui, a gente tem a fibra pré-ganglionar parasimpática, que vai fazer sinapse no próximo órgão, que se transforma na fibra pós-ganglionar. E para fechar, a gente tem essa imagem do sistema nervoso entérico. Pessoal, o sistema nervoso entérico é o mais antigo da evolução dos animais. Ele é tão organizado que o peristaltismo ocorre tranquilamente, não é necessário que o sistema nervoso autônomo esteja atuando aí direto. O sistema nervoso autônomo só vai atuar no sistema nervoso entérico caso ocorra algum problema. Lembra do caso do predador, quando chega e aí o sistema simpático é acionado e aí abre esfíncter, na verdade fecha esfíncter e aí o sistema peristaltismo dá uma parada e no parasimpático ao contrário. Então, tanto o simpático como o parasimpático atuando a nível aqui de tubo digestório, que é o sistema nervoso entero, né? Entero vem de intestino, no sistema digestório, ele vai causar essa contração ou relaxamento atuando no plexo submucoso e no plexo mioentérico. Então, vocês têm que imaginar aqui que o nome já está falando, ó, plexo submucoso. Por quê? A gente tem um epitélio, está escrito aqui, ó, muscular da mucosa, né? Então, a gente tem abaixo da mucosa, mucosa lembra que é epitélio, né? Então, tudo isso aqui, ó, tecido epitelial. Então, abaixo do tecido epitelial, com a parte de músculo que a gente tem aqui, ó, músculo circular, músculo longitudinal, estão vendo o que é músculo? Então, entre os dois, a gente tem a submucosa e depois serosa, são as três túnicas. Então, entre a mucosa e o músculo, a gente tem a submucosa. Tem um tecido nervoso aqui, que a gente chama de plexo submucoso. E entre as duas camadas de músculo, músculo circular e longitudinal, nós temos aqui o plexo mioentérico. Então, eles se comunicam um com o outro muito bem, obrigado. Eles estão o tempo inteiro fazendo sinapse um com o outro. Um manda informação para o outro, tá? E eles vão agindo tranquilamente, fazendo o movimento peristáltico, ritmicamente. Em todo o decorrer do tubo tem uma cadência, tem uma região, contraiu, depois vai para outra região, e ele trabalhando tranquilamente ali. Se houver necessidade de acelerar a contração, vamos supor, o animal está com uma infecção gravíssima no intestino, uma salmonela. E aí, essa salmonela é perigosa, pode causar uma intoxicação gravíssima no animal, ela pode correr para dentro do vaso sanguíneo, enfim, perigo. O que o corpo pensa? Vamos contrair o tubo digestório rapidamente para eliminar o máximo possível de bactéria que está dentro do intestino para jogar para fora. Então, vai causar uma diarreia. Para causar diarreia, lembra que para contrair tubo digestório é parasimpático, né?
Então, o nervo vago, ele sai lá do tronco encefálico do bulbo, segue pelo esôfago, atravessa o diafragma, e aí ele vai mandar a informação para o gânglio. Aí vai depender do local onde ele está, né? Se ele quer ir para o intestino, se quer ir para o estômago. Aí vocês têm que lembrar aqui, ó, dos plexos. Então, se a ideia dele for ir para, por exemplo, quero ir para o estômago, a informação é contrair estômago, plexo celíaco. Vai fazer uma sinapse no gânglio celíaco, o nervo vago. Então, ele vai atravessar o diafragma e vai parar estômago, os intestinos. Faz uma sinapse nessa região do plexo e vai se transformar no neurônio pós-ganglionar. E aí ele manda a informação aqui para o plexo mioentérico. Aí o plexo mioentérico recebe a informação e fala, opa, contrair rapidamente. Aí o plexo mioentérico manda informação para o plexo submucoso. E os dois vão contraindo. Lembrando que o mioentérico está entre os músculos, camada muscular circular e a longitudinal, tá aqui, ó, os dois sentidos de fibra, não é? Circular e longitudinal. E aí ele faz a movimentação muscular lisa. E o plexo submucoso vai contrair aqui, ó, essa muscular da mucosa. Então, toda a tubulação vai contrair e vai fazer o peristaltismo, vai acelerar o processo, porque está no caso de diarreia. Tranquilo? Então, essa aqui é a bibliografia consultada.